Bom, então boa noite aí, Jorge. Se não é mais for assistindo depois aí. Então a gente tem nossa primeira aula aí na nova UC, né? A última desse módulo específico 1, né? Que é instalação, operação e manutenção de sistemas de climatização, né? Bom, vai dar a impressão que é um repeteco daquela UC do módulo passado, né? Que foi também a última do módulo, que é sistemas de refrigeração e climatização, né? Também aqui é para a parte de climatização, né, e também voltado para a parte residencial. A gente vai ter um parecido, um próximo módulo, a gente vai abordar as duas áreas, do comercial e do industrial. Por que que não é a mesma UC? Porque ali foi a nível introdutório, né, módulo básico, a gente viu mais conceitos, aqui a gente vai a parte de instalação, operação e manutenção, né, que é a tríade de qualquer processo de um sistema, né. Como é que está organizada aí a nossa UC? Deixa eu... Boa noite aí, Jonathan. Contigo aí, então. Vamos lá, pessoal. Essa UC iniciou no dia 11 de fevereiro e vai até o dia 6 de maio, né? Ela é bem extensa, ela tem um bom... Então, a gente vai ter bastante tempo aí para falar sobre ela. Ela é formada, pessoal, por 3 fóruns de discussão, por duas atividades, né, 2 SAPs, uma listinha de exercícios que é em forma de questionário. Vou mostrar aí para vocês. Vou mostrar-las agora aí. Então, os 3 fóruns de discussão, pessoal, qual que é a temática delas aí? Bom, esse aqui, pessoal, tá falando do funcionamento de um ar-condicionado automotivo. Deixa eu só ver se está funcionando esse link aqui. Eu acho que não vai estar funcionando. É, bom, Aí deixa que eu... realmente não tá. Esse link ele tá quebrado mesmo, pessoal. Eu vou colocar o outro link aqui, assim que terminar a aula eu vou terminar e colocar o link. O link é praticamente um funcionamento de um ar-condicionado automotivo. O que vocês vão falar aqui? Só citar as semelhanças e diferenças entre o sistema de ar-condicionado automotivo e os sistemas convencionais que a gente tem. Por exemplo, o aparelho de janela, né, o ACJ e os splits. Esse aqui é o primeiro fórum. Não se preocupe, pessoal, depois eu vou já, terminou a aula, eu vou colocar aqui. O segundo é ar-condicionado em ambiente hospitalar. Então, vocês vão fazer a leitura de um artigo, tá? Nesse site aqui, ó, e cujo título é Os Desafios da Climatização Hospitalar no Brasil. Depois vocês vão ler o artigo contido na pasta de materiais complementares, que está no tua biblioteca, e tem o seguinte título: A qualidade do ar em ambientes hospitalares climatizados e sua influência na ocorrência de infecções. Fez a leitura, vocês vão falar sobre a importância de uma correta instalação, operação e manutenção do sistema de climatização hospitalar. Tanto que, né, pessoal, a gente tem uma norma específica para sistemas, para ambientes hospitalares, né? Porque é questão de controle de infecções, de patógenos, né? Controle ali de ar, o ar tem que ter um certo nível de pureza, não pode entrar também qualquer tipo de ar, tem que também ter uma filtragem, enfim. Ambiente hospitalar ali vai exigir alguns cuidados a mais do que um ambiente comum, por assim dizer, né? Opa, boa noite aí, John. Tudo bem? Quer falar alguma coisa? Não, era só a respeito, porque eu não sei se o link lá da primeira que não estava aberto, não sei se é por causa da data, lá estava 18 de março, eu não sei se ele não estava aberto por causa da data. Não, é o link mesmo, tá quebrado. A data aqui nem é o É o link, problema. né? É o link, é o vídeo, já não tá mais. Eu lembro que eu mudei de uma sala, eu esqueci de mudar nessa. Mas não se preocupa não, eu vou colocar um outro link, que aí não tem problema, eu já coloco ele, já dou o aviso para vocês assim terminar a aula, eu aviso lá no grupo, certinho? Bom, pessoal, desde climatização hospitalar tem esse aqui, ó, esse os desafios da climatização hospitalar no Brasil, e o outro tá lá na pasta biblioteca, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui, ó. Tá aqui, ó, biblioteca, material complementar. Aí tá aqui, ó, artigo ar-condicionado ambiente hospitalar. Ó, tá vendo? A qualidade do ar em ambientes hospitalares climatizados e sua influência na ocorrência de infecções. Dos 2 artigos, pessoal, não é grande, ó. É bem rápido aqui de ler, sabe? Não é tão
uma linguagem bem tranquila. Apesar de ser um artigo, não é nada assim que, nada muito, como é que fala, complexo. É tranquilo aqui de fazer, do entendimento. Faz a leitura, essa importância justamente da instalação, operação e manutenção do sistema de climatização hospitalar. O terceiro fórum, pessoal, ele é... Então, o terceiro fórum tem esses três artigos aqui, ó. Então, capacete promete refrigeração com água, capacete com ar-condicionado é lançado por empresas dos Estados Unidos e ar-condicionado para ouvido, também lançado em fones. Então, vocês vão falar, pessoal, sobre o conforto térmico, vão discutir sobre o conforto térmico, as mais variadas atividades do cotidiano e como ele influencia também na produtividade. Eu vou abrir os três aqui, ó. Vendo, com o RED, ó. Então, o capacete promete refrigeração com água, ó, tá vendo como funciona, como é que ele é feito. O outro é o capacete com ar-condicionado, isso aqui o pessoal da, né, que anda com moto, né, tem um sisteminha aí, ó. E também ar-condicionado para ouvido, ó. Também pessoal que utiliza no iPhone com longos períodos de tempo, né, faz necessário, e também tem um sistema aí. Vocês vão ver por que, né, vocês vão discutir sobre esse conforto térmico das atividades do cotidiano e como ele também influencia na produtividade. Certo, pessoal? Dos fóruns de discussão aí, alguém que tem alguma dúvida aí, questionamento? Bom, pessoal, então vamos falar sobre as duas situações de aprendizagem. Tem essa primeira aí, baixa pressão. Vamos ler o contexto aí e ver o que pede, né? Então vamos lá, o senhor Joaquim das Neves fez contato com sua empresa para verificar por que seu sistema de climatização residencial, um modelo split high wall com fluido refrigerante R22, não está refrigerando de forma eficiente sua sala de estar. Você, como dono da empresa, preocupado com o bom atendimento do cliente, irá verificar qual o real inconveniente do ar-condicionado instalado por um de seus funcionários. Em função da sua experiência com outras reclamações desse tipo, você supõe que a causa do inconveniente seja a falta de fluido refrigerante, devido a um microvazamento por deficiência no aperto das porcas de conexão. Recebemos hoje uma ligação daquele nosso antigo cliente, o senhor Joaquim, e ele informou que o seu sistema de climatização residencial não está refrigerando. Então, para realizar esse atendimento, você terá que realizar algumas tarefas. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Elaborar um relatório, né, em editor de texto, relacionando quais ferramentas, equipamentos, instrumentos e materiais de insumo serão conduzidos e qual a função de cada item inserido na relação, além dos EPIs a serem relacionados. Então, aqui, pessoal, o que é o problema, né? Vai ter um vazamento, né? O negócio é detectar o vazamento, fazer as correções, né? Fazer o aperto nas porcas ou fazer uma solda, né? Se for um vazamento em algum ponto do trecho. E depois fazer todo aquele procedimento, né? Que antes de fazer todo esse procedimento, você tem que retirar o gás, né? Então, utilizar uma estação recolhedora, retirar o gás, depois fazer a limpeza ali com vácuo, né? E nitrogênio, depois fazer a recarga, fazer as intervenções e, por fim, a recarga, né? E aí vocês vão, né? Isso aí está relacionado à aula presencial. Se vocês já trabalham, o pessoal já sabe fazer isso de código salteado, quiser se antecipar, pode fazer esse relato. Se não, se quiser esperar a próxima aula para fazer esse relatório, fique à vontade aí, pessoal. Do jeito que vocês acharem melhor, certo? Alguma dúvida nessa SAP aqui em específico? Ok? Então, vamos para a próxima. A próxima também, pessoal, ela está vinculada à segunda aula presencial também, ó. Então, ela tem esse nome, vazou. Então, sua empresa foi contatada para realizar uma recarga de um sistema de climatização residencial do tipo split piso-teto inverter, que usa um fluido moderno de maior eficiência. A necessidade da recarga é devido a um vazamento durante a instalação das máquinas, por erro do instalador não habilitado com o devido curso.
até por a falta de inabilidade, pessoal, acontece bastante isso, né? Máquinas novas que não faz aquela primeira instalação correta, gera os vazamentos e os problemas, né? Gera retrabalho, então. Então, o proprietário, por ter lido o manual do fabricante, verificou que o fluido tem que ser recolhido e reposto novamente conforme normas ambientais vigentes, com a devida quantidade em peso, conforme, né, o manual técnico. Então, esse, pessoal, é um outro procedimento que vocês vão realizar também. Então, aqui vocês vão, como se fosse uma primeira instalação que deu errado ali, deu um vazamento, principalmente nas conexões ali, que é o mais comum, né? Não fez o devido aperto, não usou o torque correto, ou usou um torque exagerado, né? Estoura principalmente nas conexões e gera vazamento. Da mesma forma, fazer o recolhimento, fazer a intervenção necessária, né? Depois fazer a limpeza com nitrogênio ali e vácuo e depois fazer a recarga, né? Faz o teste de estanqueidade, ver se está tudo certinho, depois fazer a recarga. É praticamente a mesma coisa ali, o mesmo procedimento, umas diferençazinhas ali. E mais também, pessoal, aqui é só um básico ali que o professor também achar interessante vocês, né, para treinarem, para vocês verem ali que é comum de acontecer no dia a dia. Ok, pessoal? Da mesma forma, vocês já sabem fazer também, podem se antecipar. Todos os dois relatórios, pessoal, 2, 3 páginas no máximo aí, não precisa ser muita coisa não. Praticamente o que foi feito, passo a passo, que foi feito, que vocês observaram, que vocês acharam de interessante ali, algo que vocês ali não sabiam, né? Não tinham conhecimento, agora passou a ter, né? Começou a ter, opa, isso aqui eu não sabia, esse procedimento aqui é interessante. Vocês podem estar colocando aí no relato. Ok, pessoal, com relação a essa SAP, alguma dúvida aí, questionamentos? Então, bora continuar aí, pessoal. E essa lista de exercício aqui, pessoal, é um questionário parecido com aquele lá de Eletrotec, você responde direto aqui, né? Responde, faz o envio, já dá a nota aí já direto, né? Questões aí de múltipla escolha também relacionadas ao assunto. Bom, vamos iniciar aí nossa aula de hoje. Bom, pessoal, então todo o processo de climatizar ou refrigerar o ambiente, o processo de climatizar ou refrigerar, o que que é? É retirar calor do ambiente, né? Então, de fazendo com que a temperatura diminua. Se for um sistema de climatização, é para atingir o conforto térmico, né? O conforto térmico, e também, se for para refrigerar, atingir a temperatura de conservação de alimento. Só que não é somente a temperatura, algo que também a gente precisa observar é a umidade, né? Então, são duas variáveis aí que a gente precisa fazer o controle, temperatura e umidade. É por isso que a gente tem a chamada psicrometria, né? A psicometria ela relaciona então a questão da temperatura, né, com a umidade. Por isso a gente tem dois tipos de temperatura. A gente chama de uma é a temperatura de bulbo seco e a outra é chamada de temperatura de bulbo úmido, né? Que dá diferença aí de um para o outro. Bom, é, e e o psicrômetro, né, pessoal, que relaciona ali, então, temperatura de bulbo seco, bulbo úmido e umidade, a gente tem umidade relativa e absoluta, né, a gente faz essa leitura, né, da umidade relativa e das temperaturas de bulbo seco, seja em grau Celsius ou grau Fahrenheit, né, a gente vai lidando ali com um sistema inglês. Então aí ó, a gente tem ali um exemplo, ó, um termômetro aqui de bulbo seco, ou seja, a ponta dele é seca e o bulbo úmido é justamente um algodão embebido em umidade, que dá diferença. Você pode ver que a temperatura do bulbo seco geralmente é maior do que a de bulbo úmido, então é uma diferença mesmo. Então, por exemplo, aqui ó, tem por exemplo, 26 graus de bulbo seco e 23 de bulbo úmido.
E a mistura ar seco e vapor de água vai ter outras propriedades, que também vai ser importante para a gente aqui. Então, o que é cada um deles aqui, ó? Então, na psicrometria, né, a chamada carta psicrométrica, a gente vai ter cada um desses pontos aqui que vão ser representados nele. Então, tem a temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, temperatura de ponto de orvalho, a umidade absoluta ou razão de umidade, a umidade relativa, a entalpia do ar úmido, o volume específico e o diagrama de Carrier, que é justamente o diagrama, né? Então, o que é a temperatura de bulbo seco? É a temperatura do ar, ou seja, é um termômetro comum, né? Ou seja, ele não está exposto à radiação e é representado em graus Celsius. Então, é a temperatura do ar. Já de bulbo úmido, é justamente o seu bulbo envolvido por algodão úmido, né? Então, assim como a temperatura de bulbo seco, também é em graus Celsius. Então, seria a temperatura com teor de umidade, que aí influi no seu valor final. A temperatura de ponto de orvalho é aquela temperatura, né, no qual, como a gente tem umidade no nosso ar, é aquela temperatura no qual a gente vai se condensar, a água vai se condensar ou solidificar, né? Ou seja, quando a pressão e umidade absolutas são constantes. Esse é o famoso sereno, né, pessoal? Então, de noite ali, como a temperatura está mais baixa, então aquela água, né, aquele vapor de água que está contido no ar, né, ele vai se condensar e não é uma chuva, é um orvalho, né, chama de temperatura de ponto de orvalho. A gente vê alguns pontos ali com uma certa umidade, geralmente é a umidade do ar. Se o ar estiver bem seco, a gente quase não percebe esse orvalho, né, essa água se condensando, né. Já a umidade absoluta ou razão de umidade é a quantidade real de vapor de água presente no ar, né? Então, é a quantidade de água presente no ar e é calculada pela relação entre a massa de vapor de água, né? Então, é uma relação massa-massa, né? Quilograma por quilograma. Então, é a massa de vapor de água e a massa de ar seco em determinado volume de mistura. Então, por isso que é gramas de vapor por quilo de ar seco, ou quilo de vapor por quilo de ar seco. Por isso, uma relação massa-massa, né? Que era absoluta. Já a relativa é a capacidade do ar em absorver umidade. Então, ela é definida também como a relação entre a pressão parcial de vapor da água da mistura e a pressão de saturação na temperatura de bulbo seco da mistura em porcentagem. Então, por exemplo, quando o ar tem umidade relativa próxima de 100%, ou seja, quer dizer que meu ar já praticamente absorveu toda a umidade que ela é capaz de absorver, ou seja, não tem como absorver mais. Então, se ela não consegue, o que acontece? Aquela massa de ar vai expulsar essa umidade na forma de chuva. Então, quando existe a precipitação de chuva na região, quer dizer o quê? Que meu ar atingiu o máximo da sua saturação, o máximo de sua capacidade de absorver umidade. Logo chove. Então, justamente aquela saturação, aí a água sai ali, né? A umidade que está retida ali no ar. Por isso que, por exemplo, quando a gente está numa época de calor ali com grande umidade, acho que creio que vocês aí, eu falo região litorânea, né? Região litorânea a gente vê que a umidade ela é mais constante. Já no interior você vai ter essa oscilação, né? No tempo chuvoso o tempo fica mais úmido e no tempo seco o ar fica extremamente seco, né? Então na época mesmo, nessa época do ano aqui que tem uma predominância de chuva, fica mais difícil da roupa secar, porque tem mais umidade, né? Então mais umidade ali a roupa fica mais difícil secar, né? E precisa de outros meios, usar um secador ou algo desse tipo aí. Bom, a entalpia do ar úmido é a quantidade de energia, né, por unidade de massa de ar seco que o ar apresenta. E é calculado por meio das somas da entalpia do ar seco e do vapor, em kJ por quilograma de ar seco. Então, é a energia que tem contida no meu ar com umidade. Então, é tanto o ar em si como a própria água lá embutida nela, né? O volume específico, que é o volume ocupado pela mistura de ar seco e vapor de água dividido pela massa de ar seco presente nesse volume, que é em metros cúbicos, né, de volume por quilo de ar seco. E o diagrama de Carrier,
que é justamente a carta psicrométrica ou diagrama psicrométrico, né, que representa essas propriedades termodinâmicas de ar seco e vapor de água de maneira gráfica. A carta psicométrica, pessoal, aqui, ó, é tudo isso aqui, ó. Ó, então lá ele dá, por exemplo, ó, umidade relativa, volume específico. Tá vendo? Ele é bem carregado, porque dá muita informação mesmo. Então, cada linha aqui, ó, me dá uma propriedade distinta. Ó, deixa eu ver se eu consigo, ó. Ó, tá vendo? Tá o P de saturação, umidade relativa, tá vendo? Aqui entropia, tem até entropia também, ó. Temperatura de bulbo seco aqui na horizontal, na vertical, tá vendo? Fator de calor sensível, então ele dá coisa demais, pessoal. Ele é bem completo, dá muita coisa mesmo, tá vendo? Psicometria, então ele dá muitas informações aí que é necessário, principalmente no projeto e algo nesse sentido aí. E da mesma forma, pessoal, lá do diagrama de Mollier, que eu pego os dados, por exemplo, que lá eu pego os dados propriedades termodinâmicas de um gás, né, de um fluido refrigerante. Aqui da mesma forma, a partir de dois dados que eu tenho aqui, aí no caso é com relação à umidade, né, ou umidade, ou temperatura do ar, temperatura de bulbo seco, de bulbo úmido, ou umidade relativa, eu pego todas as outras, como por exemplo, temperatura de bulbo seco, de bulbo úmido, umidade absoluta. Então, a partir de dois dados, eu consigo achar todos os outros que tenham presente aqui no meu diagrama psicrométrico. Bom, então, pessoal, como eu falei, no processo de climatizar ou refrigerar, o processo de troca de calor do meu sistema, ele vai fazer a manipulação das duas grandezas, né? De temperatura e umidade. Então, só para adiantar, eu vou falar isso para vocês. Por exemplo, a climatização que a gente tem aqui, então, quero atingir um frio, né? Eu quero climatizar meu ambiente. Então você vai diminuir a temperatura, só que para diminuir essa temperatura você retira calor, principalmente umidade. Então você retira umidade. Por isso que quando a gente está em um ambiente climatizado, bom, está confortável, tem uma temperatura que eu quero, sei lá, 21, 22 graus, 19 graus. Porém, o ar começa a ficar mais seco, você sente o sabor ficar mais ressecado, seu nariz fica com mais dificuldade. Ainda mais se o ar tiver não com uma limpeza, né, não tiver com a limpeza em dia, você sente mais ainda, né? Mas se você tiver problema de respiratório, igual sofre aí com os primos ites da vida aí, né? Sinusite, laringite, sei lá o que it aí, você vai sentir bastante, né? Então o ar fica seco. Então, esse é um jeito de climatizar o ar. Você retira energia, porém retirando água, desumidificando. E esse, pessoal, são 7 processos psicométricos que a gente tem aí em qualquer sistema, né? Sistema como um todo. Então, a gente tem a mistura adiabática de duas quantidades de ar úmido, aquecimento sensível, ou chamado aquecimento seco, o resfriamento sem desumidificação, que é o resfriamento seco, o resfriamento com desumidificação, né? E a gente retira a umidade, resfriamento e umidificação, aquecimento e umidificação e aquecimento e desumidificação. A gente vai ver cada um deles aí. Bom, o primeiro que a gente tem aí, pessoal, é a mistura adiabática de duas quantidades de ar úmido. Vai fazer sentido aqui agora falar, o que é misturar duas quantidades de ar úmido? Então, por exemplo, quando a gente está climatizando o ar aqui, primeiro a gente tem que pensar que tem uma quantidade de ar aqui que está quente, eu preciso retirar o calor dela, né? De certa forma, eu retiro ali e eu diminuo sua temperatura e tiro também um pouco de umidade. Só que a gente precisa lembrar que o ar que está aqui, ele precisa passar por uma renovação, né? Até porque se a gente fechar tudo, o que que acontece? A gente aumenta a saturação de CO2
né? Então, o que faz o CO2? A gente começa a sentir mais desatenção, a gente começa a entrar em sono, a gente começa a entrar em estado de sonolência, que é o nosso corpo que está com excesso de CO2. Como a gente não tem oxigênio suficiente, a gente vai, né? O nosso corpo tende a dormir. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa colocar um ar para recircular. Esse ar para recircular é um ar que está vindo de fora. Provavelmente esse ar está mais quente, ou seja, com a temperatura maior que a temperatura aqui interna e também está com teor de umidade, ou seja, tem umidade que precisa ser retirada, né? Então também vai ter umidade que vai adicionar aqui que depois vai ser retirada. Então vai ser duas misturas de ar, o que está aqui do lado de dentro e o que está vindo do lado de fora. A gente chama de ar de renovação. Aí aqui, pessoal, separa os ambientes comuns do ambiente hospitalar. Então, o nosso ambiente comum vai ser regido aí o ar de renovação pela NBR 16401. Já o hospitalar vai ser a 7256. Então, é o que eu falei, o ambiente hospitalar vai exigir uma atenção a mais, porque é questão de controle de infecção, patógenos, o que está lá dentro, enfim, tem que tomar o maior cuidado e atenção, né? Já que a gente chama de, né, a gente classifica o hospital como um ambiente crítico, né? E lá também precisa ter né, não pode ficar quente, não pode ficar úmido demais, né? Até porque e não pode ficar frio demais também, senão o paciente, né, tem paciente que não consegue se aquecer, vai morrer, você vai matar de hipotermia, dependendo, né? Por exemplo, dependendo 20 graus aí já de 15, 16 graus já é frio demais, né? Você tá praticamente matando ali seu paciente. Então é controle, por exemplo, sala cirúrgica, sala de centro cirúrgico, UTI, algumas áreas de laboratório, né? Então aí já vai ser uma norma própria. Então, como eu falei, vão ser duas quantidades de ar que vão misturar. Bom, então no que eu misturar aí essas duas massas de ar, né? Então ao misturar essas duas, se eu fizer um volume de controle, o que vai ser aqui? Eu vou misturar as duas massas de ar, as duas vazão em massas aqui, vai me dar uma terceira, que é a soma das duas, e as duas vão ter características distintas, ou seja, vão ter entalpias diferentes, né? E assim como umidades diferentes. Então ele vai me dar uma terceira massa de ar com uma massa maior, né, uma vazão em massa maior, e as propriedades termodinâmicas intermediárias entre o primeiro e o segundo, ou seja, é como se eu estivesse misturando duas águas, né? Uma água mais quente com outra mais fria. Né? Quando eu misturo uma água quente com uma outra mais fria, então, como se fosse assim, eu estou somando essas duas massas de água, né? Esses dois volumes de água, e a temperatura vai ser um intermediário, tá? Não vai ser nem quente demais igual a uma água e nem frio demais igual a outra, vai ficar no meio. Aí ela vai ser intermediária. Vai ser então essa entalpia do meio. Por isso que está aqui, ó. A entalpia do ponto 3, ela está justamente entre o ponto 2 e o ponto 1. Esse aqui, então, é o ar que vai estar lá dentro, que vai se misturar com vamos supor, que já tem com o que está renovando. Então, essa é a mistura adiabática e com duas massas de ar que têm umidades distintas. Ah, mas o ar não está seco? Bom, pelo fato dele estar seco, pessoal, não necessariamente ele está isento de umidade. Ele não está zerado de umidade, ele tem um certo nível de umidade. Então, por isso que é a mistura de dois ar úmido, né? Bom, o outro tipo de processo que a gente tem, pessoal, é o aquecimento sensível, ou a gente chama também de aquecimento seco. O que que ele é? Ele é a passagem de uma corrente de ar através de uma serpentina aquecida, né? Então a gente passa o ar ali por uma corrente, passa uma corrente de ar por uma serpentina aquecida, ou seja, eu vou aquecer o meu ar. Meu ar então vai ganhar calor. Só que nesse aquecimento, o meu ar ele só vai ganhar temperatura. Por quê? Como ele está passando na serpentina, ele vai aquecer, ou seja, ele vai ganhar temperatura, porém não vai variar sua umidade. Sua umidade vai permanecer a mesma. Por isso que é só um aquecimento sensível, eu só vou alterar sua temperatura. Só que a umidade absoluta, como não altera, ela fica a mesma, porém sua umidade relativa aumenta, né? Ela reduz, né? Eu aumento a temperatura e diminui sua umidade relativa do ar.
então eu também aumento sua temperatura de bulbo seco, já que ela está mais quente. Então, naquela carta psicrométrica, o aquecimento sensível então é uma linha reta horizontal, ou seja, não teve alteração de umidade, teve só alteração de temperatura do meu ar, né? Então ele só aqueceu, diminuindo sua umidade relativa do ar, permanecendo com a mesma umidade absoluta e aumentando sua temperatura final. Onde a gente vê esse processo? Nos sistemas de climatização de expansão direta, quando a gente está lidando do ciclo de aquecimento, ou seja, o meu sistema está no modo reverso, então o meu sistema opera como uma bomba de calor. Então, quando a gente liga no sistema de aquecimento, aí o nosso evaporador ele vira, na verdade, um condensador, que é justamente o ar aqui, ele vai ficar quente, ele vai ser aquecido. Então, quando ele passa na serpentina, ele vai aquecer a temperatura do ar aqui. Então, esse é o aquecimento sensível. Ou também no sistema self-contained, os rooftops dotados com aquecimento por resistência elétrica. E ele também pode ser obtido nos de expansão indireta com aquecimento por meio de água quente circulando no interior das tubulações, né? Então, se eu tenho um sistema de água quente, ele vai também fazer alteração do aumento desse ar sem alterar a umidade. Já o resfriamento sem desumidificação, também a gente chama de resfriamento sensível, resfriamento seco, a gente reduz, né, a temperatura de bulbo seco de ar, né, ou seja, agora a gente faz o inverso, a gente resfria o ar, né, então a gente reduz a temperatura de bulbo seco, aumenta a sua umidade relativa, né, se no aquecimento a gente diminui a umidade relativa, aqui a gente aumenta a umidade relativa e sem alterar a umidade absoluta, né, então a gente obtém por uma corrente de ar uma serpentina de resfriamento, né? Então, uma serpentina que está resfriada que apresenta uma temperatura superior à temperatura de ponto de orvalho do ar. Que aí por isso que a gente ganha essa umidade. Então, o ar ele vai diminuir sem, porém, se umidificar. E esse resfriamento, pessoal, apesar de estar na temperatura de ponto de orvalho do ar, ele não tem condensação. Por quê? Já que eu não alterei minha umidade absoluta, se eu não alterei minha umidade, ela não vai se condensar, ou seja, não vai ter aquela formação daquele chamado sereno, né? Aquele teor de água que está ali. Então, da mesma forma que no processo de aquecimento, a sua representação na carta psicrométrica também vai ser uma linha horizontal. Se no aquecimento é uma linha horizontal, no resfriamento também, sem alteração de umidificação, também é uma linha horizontal. Então, eu só tenho transferência de calor sensível. Então, é aquele calor que é apenas para alterar a temperatura do ar, seja para aquecer, seja para resfriar. Então, aqui eu não estou tendo o controle de umidade no quesito assim, não estou alterando nada da umidade, ele continua a mesma, né? Agora sim eu vou ter um resfriamento que eu vou desumidificar, ou seja, eu vou retirar a umidade do ar. E esse processo, pessoal, é nos sistemas típicos das expansões diretas. Então, por exemplo, no ciclo frio, foi aquele que eu falei, é o processo que a gente tem no nosso sistema comum. Então, no ar-condicionado de janela, no split, os cells containers, rooftops, os VRV e nos chillers também. Então, é quando a gente resfria o ambiente, ou seja, climatiza ele, retirando a umidade que está contida ali. Bom, então a corrente de ar vai passar pela serpentina de resfriamento, no caso os evaporadores ou as unidades evaporadoras na expansão direta, ou nos fan coils e fan coletes, nos equipamentos que trabalham com água gelada. Então ele vai perder justamente o calor, né, que ele vai resfriar, então ele perde o calor e vai também a umidade, que é extraída continuamente do equipamento na forma de condensação. Então ele vai sair numa forma de condensado. Por isso que a gente tem na evaporadora a bandeja de dreno. Por quê? Essa umidade ela vai ficar contida ali na serpentina
vai gerar um condensado, e esse condensado vai se acumular. Por isso que a gente tem a bandeja, por isso que a gente tem a tubulaçãozinha de dreno. O pessoal também, em alguns sistemas ali maiores, vai utilizar ele para essa água de reuso. Só lembrando, pessoal, não é uma água potável, né? É uma água que é utilizada para outras coisas que não pode ser para consumo humano. É por isso que a gente tem aquela bandejinha de dreno. É aquele dreno que vai ficar contido ali na serpentina e ela precisa sair de alguma forma, porque quem já viu ali que não tem o dreno correto, ela acumula na bandeja ali e dá problema. Ela encharca ou dá problema ali, ela gera ali bolor, gera fungo, que é ruim, né? Fica ruim para o respiratório. Então, nesse processo de resfriamento, pessoal, então parte desse ar que entra na serpentina não entra em contato, permanecendo na condição inicial. Porém, a maior parte dela vai entrar em contato, de modo que a condição final do saída do equipamento é o quê? É o ar que alcançou, então, a condição de saturação. Né? Então, de fato, ali aquela umidade fica ali contida e o ar que está resfriado fica seco. Né? Tá justamente que está aqui, ó, condição do ar que entrou em contato com a serpentina, a condição final do ar, o ponto inicial. Então tá vendo que aqui agora eu estou resfriando, ou seja, eu estou num ponto de maior energia para de menor energia aqui, ó. Onde eu vou ter também aqui a saturação do ar, né? Então a saturação do ar vai retirar ali e aqui é o ar que está saturado e ele passou pela diminuição de temperatura até na condição de ar que entrou na serpentina. Então aqui a gente tem dois trechos, né? As parcelas de calor sensível. Então, o calor sensível é aquele que ela não altera a umidade. Então, esse trecho é a linha. E o de calor latente, que é esse daqui, ó, que passou pela mudança de fase, né? Que a gente está agora alterando a umidade, né? Quando altera a umidade, vai ter calor latente. Então, essa água, ela evapora ou ela condensa, né? No caso aqui, ela está condensando, porque eu estou desumidificando ela, né? Então, ela condensa ou tira ela do processo. Por isso que agora a linha agora ela não é horizontal, ela é inclinada, né? Porque eu estou tendo retirada de calor e também retirando umidade. Bom, e nas unidades evaporadoras, pessoal, ou também na serpentina de resfriamento e desumidificação com baixas velocidades de ar e elevado número de fileiras, a gente vai ter baixo fator de bypass. Então, por isso que a gente viu ali a questão da termodinâmica na mecânica dos fluidos. Então, na mecânica dos fluidos, a gente viu essa dinâmica do ar, né, pela velocidade, vazão, e também pela pressão, né, e também a termodinâmica na troca de calor. Então, por exemplo, unidade evaporadora. Então, meu ar está passando ali a uma certa velocidade, né, então vai ter que ter um número de fileiras para poder ter a desumidificação correta e o resfriamento correto. Então, o que, que eu tenho que ter? Valores baixos de fator de bypass, o que é preferível. Então, ou seja, implica uma pequena quantidade de ar que não entra em contato com a serpentina. Então, essa pequena quantidade de ar ali é contabilizado, né? Agora, equipamentos que têm altas velocidades de face, ou seja, minha velocidade de ar passando pela serpentina é muito mais alta e associada a poucas fileiras, vão ter valores elevados de fator de bypass, ou seja, uma quantidade maior de ar vai circular pela unidade sem entrar em contato com a serpentina. Aí eu já vou ter o quê? Uma parcela maior de ar que não está trocando calor. Então aí eu vou ter uma relativa perca de eficiência do meu evaporador. Porque vai ser um ar que ele vai passar ali e numa velocidade tal que eu não consigo trocar o calor. Isso também não vai ser muito desejável, né? Então, o que, que eu tenho aqui? Essa tabela de fator de bypass para uma serpentina de resfriamento e desumidificação com tubos de diâmetro de 16 milímetros e 552 aletas onduladas por metro linear. Então, tem uma densidade de aleta aí ondulada, né? Por metro linear de tubo, né? De tubulação ali. Então, por isso que tem a tubulação e tem aquelas aletas ali que, vamos dizer assim, corta ali a tubulação, né? Para melhorar essa questão da troca de calor. Então, para cada número de filas aqui, ó,
eu vou ter uma velocidade frontal do ar. Geralmente a gente trabalha com ar, se for sistema dotado é 4 metros por segundo, mas tem outros aqui também. Eu vou ter o fator, esse fator aqui de falam alguma coisa. Então, por exemplo, se eu pegar uma serpentina com 6 fileiras e uma velocidade frontal de 1,5 metros por segundo, ou seja, 6 fileiras e o meu ar está a 1,5 metro por segundo, eu tenho um fator de bypass de 0,01. O que isso quer dizer? 1% da vazão total de ar que circula pela unidade de resfriamento e desumidificação não entra em contato, ou seja, eu estou tendo um aproveitamento de 99% do meu ar. Então, 99% desse ar ele está sendo resfriado e desumidificado. Agora, se eu tiver uma fileira por exemplo, se eu for no extremo oposto aqui, ó, uma fileira e uma velocidade de ar de 3 metros por segundo, eu vou ter o que, ó, 59% desse ar ele não entra em contato com a serpentina, ou seja, eu só vou ter 41% do ar que de fato resfria e desumidifica. Então eu vou ter um sistema aqui extremamente ineficiente. Então isso aqui, pessoal, ajuda demais a gente entender ali, ó, porque tem tantas voltas ali, né? Porque tem tantos metros, porque tem tantas aletas, porque ajuda a gente a entender a eficiência de troca de calor, né? Então, eficiência é a gente gastar menos, né? Então, é eficiência energética. E também, dependendo ali, se o meu um pouco também reflete um pouco do preço. Então, se eu quiser também a eficiência, eu preciso então de ter um preço maior, né? Dependendo da minha condição. Então, logo que eu preciso melhorar, eu preciso aumentar o número de filas. Então, eu aumento o número de filas, o número de aletas, que aí sim eu vou melhorar essa questão do fator de bypass, olha o tanto que eu melhoro a minha eficiência aqui de troca de calor. Bom, outro resfriamento que a gente tem, pessoal, é com desumidificação também, a gente está dentro dele ainda, né? É o fator de calor sensível. Então, o que é isso? É a relação entre o calor sensível e o calor total liberado no ambiente climatizado. Então, por exemplo, se a gente tiver um ambiente com grande concentração de pessoas, então geralmente são auditórios, cinemas, teatros, shoppings, né? Tem muitas pessoas, né? A densidade de pessoa ali por metro quadrado é muito grande, vai ter uma grande liberação de uma carga térmica. Lembra que lá no cálculo de carga térmica, a gente tem também o fator de calor de pessoas, cada pessoa emite, sei lá, tantos watts, dependendo do seu nível de atividade, né? Então a gente vai ter também esse calor liberado pelas pessoas, né? Então, por exemplo, no verão, a gente vai aumentar a umidade, principalmente na transpiração, até porque o nosso corpo, para melhorar a troca térmica e, e para atingir o equilíbrio de temperatura do nosso corpo, a gente transpira para poder melhorar a troca térmica, a gente poder refrigerar melhor. Então, a gente está tendo que transpiração. Logo, é água que está saindo do nosso corpo, vai ter relação de umidade ali, a gente vai retirar a umidade do ambiente. E é um calor, né? Então esse calor de água, que essa água, no primeiro momento, ela está líquida, mas no contato com o ar ela vai evaporar, ou seja, ela está mudando de fase. Então ela está passando de líquido para vapor, então é calor latente. Aí nesse caso, o fator de calor sensível é relativamente baixo, né, em comparação a ambientes com baixa ocupação de pessoas. E essa presença de calor latente também é evidenciada pelas tabelas de calor liberado por pessoas em função da atividade física. Então, quanto mais agitada ali a atividade da pessoa, maior é essa questão do calor aí, né, do calor latente. Então, por exemplo, equipamentos de maior carga térmica, por exemplo, sala de servidor de internet, né, sala de painéis de força e comando elétrico, que ali já são máquinas que emitem calor, né? Ou seja, essas máquinas não transpiram, né? Logo elas não expulsam água. Então ali ela vai ter um calor sensível muito maior, né? Então elas emitem muito calor, porém sem alteração de umidade, né? Não tem alteração ali de estado físico. Como eu falei, essas máquinas não transpiram, não geram água, né? Então logo ali eu vou ter um calor sensível muito alto. E logo, né, ele é uma característica do próprio ambiente, a gente chama de fator térmico do ambiente. Então,
pelo diagrama psicométrico, a gente identifica se o ambiente climatizado ele vai ter um alto fator de calor sensível, aí é pela inclinação da reta que representa o processo aplicado ao ar que condiciona o ambiente. Então, quanto mais próximo da horizontal for a linha que representa esse processo, maior é o fator de calor sensível e menor é a influência de calor latente no processo. Ou seja, é só lembrar, né? Linha horizontal é calor sensível, linha mais inclinada é calor latente, né? Só a gente lembrar disso lá no processo psicométrico. O outro processo, pessoal, aí agora é o resfriamento e umidificação. Opa, então agora eu preciso adicionar, ao mesmo tempo que eu preciso resfriar, eu preciso umidificar. De certa forma, você está fazendo uma coisa meio, naturalmente, por assim dizer, já é meio, vamos dizer assim, um processo não muito espontâneo, porque a umidade, de certa forma, está aumentando calor, né? Está aumentando temperatura. E onde eu uso esse processo para resfriar e umidificar? Mercado, né? Então, por exemplo, o mercado onde eu preciso principalmente manter ali a umidade de um certo alimento, né? Então, tem alimentos ali que vai exigir 80% de umidade relativa, 60, 70, então eu vou precisar de um nível de umidade alto. Porque se for muito abaixo, como eu falo, você vê que a minha fruta, a minha verdura murcha, né? Principalmente vegetal, fica aquela murcha feio, né? Com aspecto feio, visualmente não fica muito legal. Não quer dizer que o alimento se deteriorou ou estragou, mas a aparência dele não fica legal. A gente sabe que, né, a gente aqui é ser humano, a gente compra muito pela questão da aparência, né, principalmente alimento. A gente tem aquela sensação, vou comprar aquele alimento ali não muito bonito, e dá a sensação que está comprando uma coisa estragada. Não é verdade, né? Então é mais para a questão visual mesmo. E como é que é a condição desse ar? Então, inicialmente, o ar está a uma temperatura inferior, né? Então o ar está com a temperatura menor que a temperatura de bulbo seco. Quando ele passa por uma superfície molhada ou em contato com a água, ou seja, esse ar passou na superfície molhada ou ele passou por uma água, né? Então se ele passou pela água, ele vai pegar um pouco dessa água nesse conteúdo de umidade. Então ele aumenta, né, a sua umidade absoluta de forma isentálpica, ou seja, a mesma entalpia, ele vai tender a sua saturação, né? Ou seja, ele vai absorver até se saturar. E devido a esse aspecto, a gente vê que a temperatura de bulbo seco diminui nesse processo, que geralmente está ali. Ó. Então é a mesma entalpia, então essa linha horizontal, a entalpia é a mesma, só que as temperaturas mudam, né? Então aqui a gente tem a temperatura de bulbo seco do ponto e ela vai diminuindo aqui, né? Então, tá vendo? A temperatura do ponto C menor do ponto B menor que a do ponto A. E onde a gente percebe isso aqui, pessoal? E a gente vê esse resfriamento com modificação nos locais com baixa umidade relativa do ar. Né? Então, vai ter pouco efeito significativo em regiões com condições elevadas de umidade relativa do ar. Então, por exemplo, aqui a gente vê esse processo correndo melhor do que na região norte, nordeste, que está mais próximo ali da linha do Equador, e a incidência de umidade relativa é bem maior, né? Então a gente consegue ver essa diferença entre regiões, né? Então esse resfriamento com umidificação. Então esse processo de resfriar e umidificar, você não vai ver tanta diferença em lugares que são mais úmidos, né? Já aqui na nossa região aqui, centro-oeste, então, Goiânia, Brasília, Mato Grosso do Sul, você vai ter essa diferença. Então, a gente consegue, por exemplo, né, o ar, você vai ver o ar, né, que é o ar aqui bem seco, tiver presença de umidade, ele vai, como diz, roubar essa umidade. A gente vê esse processo, por exemplo, quando a gente coloca aquela toalhinha, né, toalhinha ali no tempo seco. No dia seguinte, a toalha está seca, totalmente, praticamente petrificada, né? Bom, o outro processo, pessoal, é o aquecimento e umidificação. Agora aqui o processo é reverso, né? A gente vai aquecer o ar e umidificar. Onde a gente vê esse processo? Nas torres de resfriamento e nos condensadores evaporativos, né?
Então, o que que é a torre de resfriamento, né? Então, a gente pega o ar que recebeu ali o calor do ambiente, ele precisa resfriar. Então, ele vem de cima, ele cai de cima para baixo, questão de gravidade, densidade, e o ar vem de baixo para cima, né? Então, faz ali um fluxo contra-corrente, né? O ar descendo, perdão, a água descendo e o ar subindo, né? Então, por exemplo, o ar entra em contato com uma superfície úmida, né? No caso, ele é perdão, a água pulverizada, né? Justamente para aumentar o contato. Aí esse ar, ele vai pegar, então, né? Então, ele além dele pegar a temperatura da água que está quente, ele também pega um pouco dessa umidade, né? Então, ele eleva a sua temperatura e também a umidade relativa. Então, por exemplo, nessas torres de resfriamento, você tem uma perca de massa de água que vai para o ar, né? O ar vai para fora com um pouco dessa umidade. Então, por isso que eu preciso, nesses sistemas de água, né? Com torre de resfriamento, eu preciso ter uma reposição de água. Isso é feito de forma automática, pessoal. Então, a gente vai vendo lá, sistema de boy, ó, o sistema está baixo, joga mais água. Aí vai tendo um controle preciso, né? Mas tem perca, né? Então a água ela troca de calor, né? Então ela resfria, só que ela diminui a temperatura e perde sua massa, porque o ar pega um pouco, né? O ar, vamos dizer assim, rouba um pouco dessa umidade que está presente ali, né? E vai deixar no seu estado saturado. E o outro, pessoal, é o aquecimento e desumidificação, que agora eu vou retirar, vou aquecer e tirar a umidade, né? Então, como é que a gente faz aqui? A gente passa uma corrente de ar por um desumidificador químico, né? Então, o que que é isso? Eu vou passar o ar por uma, por uma substância que é higroscópica, ou seja, é uma substância que atrai a umidade. Ou seja, ela absorve o vapor de água de forma isentável, ou seja, a mesma entalpia, eu não altero a energia dessa umidade, eu só estou como diz, agarrando essa umidade, né? Não estou diminuindo nem elevando sua temperatura. Geralmente a gente vê isso em lugares que a gente precisa a temperatura livre de umidade, né? Lugares ali que a umidade não pode estar presente em hipótese nenhuma. Geralmente data centers, lugar que tem componente de informática, hardware, para não ter oxidação, né? Então eu utilizo ali algum tipo de substância higroscópica, sílica, algum outro tipo ali também para reter essa umidade. Então eu vou reduzir a umidade absoluta e elevar então a temperatura de bulbo seco, justamente o aquecimento do ar. Então está justamente aí. Então, minha umidade absoluta ela diminui, né? Então, o ar aqui vai estar numa temperatura maior, porém com menos umidade, né? Ok, pessoal? Então era isso aí que eu queria falar com vocês aqui hoje. Tem alguma dúvida, questionamento? Sei que o negócio está meio. Bom, pessoal, então vou finalizando aqui por hoje. Se tiverem alguma dúvida, é só me procurar, tá bom? Vou desejar a todos uma boa noite, ok? Fique com Deus e até a próxima.